Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Cálculo 2, agora de uma forma diferente, vamos fazer esse teste aqui para a gente ver como é que vão ficar nossas aulas, tá? Espero contar aí com o feedback de vocês sobre essa nossa nova forma, se fica melhor dessa maneira ou como a gente vinha fazendo antes, tá? Então, agora de fato a gente vai entrar nesse conteúdo específico do cálculo 2, que é estudar funções de várias variáveis. Então, essencialmente aqui a gente vai repassar pelos caminhos que a gente passou quando vocês estudaram lá no cálculo 1, definição de função, calcular limites de função, continuidade, diferenciabilidade, tá ok? Estudar máximos e mínimos. Então, todo esse percurso que a gente fez para funções de uma variável lá no cálculo 1, a gente agora vai fazer esse mesmo percurso, tá? Agora para funções de duas ou mais variáveis. Mas assim, já deixando claro que a gente vai focar mais em funções de duas variáveis, até para economizar a questão de cálculo, tá? Porque a ideia ela vai ser a mesma, tanto para duas como para três variáveis. O que pode acontecer é justamente aumentar a quantidade de cálculo que você vai ter que fazer, tá bom? Então, vamos começar aqui fazendo uma definição do que seria uma função de várias variáveis, Só relembrando inicialmente, lá no cálculo 1, a gente tinha uma função, e aí tinha um intervalo que estava contido na reta, e essa função caindo na reta, ou de outra forma, você tinha aqui um conjunto, que a gente chamou de domínio, e onde a função chega, um contradomínio. Tá ok? Só que aqui a gente considerava esse A e B subconjunto dos reais. Então, era uma função se a cada valor do domínio existisse um único do contradomínio. Bem, a diferença agora é que, em vez de ser subconjuntos dos reais, a gente agora vai passar a considerar agora nosso domínio, ele agora, como eu falei, eu vou frisar no R2, então ele vai ser um subconjunto do R2, tá bom? Só que o contradomínio vai continuar sendo um subconjunto dos reais, tá? Então, por exemplo, vou continuar chamando de B, o contradomínio, ele vai ser um subconjunto dos reais. Então, nossa função agora, ela vai sair de um subconjunto que está no R2 e vai continuar caindo nos números reais. Tá? A gente diz que essa função ela é escalar, porque ela está caindo nos reais, tá? Então só, já que eu chamei o B aqui, onde esse B é um subconjunto dos reais, tá? Então, esse D aqui, a gente chama ele de domínio da função, domínio de F. Em geral, a gente representa assim, D de F, a notação lógica, tá? Domínio de F. Esse B aqui é chamado de contradomínio, da mesma forma. Contradomínio, tá? E os valores que eventualmente receberem a implicação, da mesma forma a gente chama de imagem, ou seja, esse conjunto aqui, são os f de xy, tais que x e y pertence ao domínio de f. Então esse conjunto aqui é o conjunto de imagem, Conjunto imagem de f. Tá ok?
Um outro conjunto também que a gente se depara é com o gráfico de f. Que a gente vai denotar assim, ó. Gráfico de f. Tá? Quem é esse conjunto, professor? Bem, como eu agora estou com uma função definida do R2 no R3, ele vai ser um subconjunto do R3. Então, ele é composto dessa forma: xy, f de xy, tal que xy está no domínio de f. Tá? Ou seja, quando a gente estava aqui com a função de uma variável, né, o nosso gráfico ele era traçado no R2, tá? Ele era traçado no R2, quando eu tinha aqui apenas duas variáveis. Já quando eu estou aqui com duas variáveis, o nosso gráfico agora ele vai passar agora a ser traçado no R3, ou seja, agora eu tenho aqui, ó, esse é o plano XY aqui embaixo, e aí eu tenho um domínio D, e agora eu vou ter aqui, ó, o gráfico da função, que a cada ponto XY eu vou associar aqui na altura Z o F de XY. Tá? Então isso aqui vai ser o gráfico da nossa função. Tá ok? Então essas são as semelhanças, né, que a gente tem transportando lá do que a gente estudou para uma variável, passando agora para estudar com duas variáveis ou mais. Né? Então só uma observação, né, ó, quando eu estou aqui no R3, sempre o gráfico ele vai estar na soma das dimensões de onde está o domínio com o contradomínio. Né? Aqui a dimensão é 2, aqui a dimensão é 1. Então o gráfico vai estar na dimensão 3. Se eu tivesse aqui uma função de 3 variáveis, né, do R3 na reta, então o gráfico estaria em dimensão 4, que aí já ficaria complicado para a gente fazer o traçado, né, o desenho. Então por isso que, em geral, a gente se atém ao caso em que uma função de duas variáveis, porque a gente ainda consegue fazer o desenho em R3 de uma forma até tranquila, tá bom? Então, assim como a gente fez lá no cálculo 1, lembra que quando a gente viu essa definição, a gente passou a ver definição de domínio, onde é que é o domínio das funções, quais são os domínios máximos que eu posso considerar. Tá? Aqui a gente faz a mesma coisa, e as funções que a gente trabalha são as mesmas funções elementares lá do cálculo 1. Tá ok? Então aqui a gente só vai transportar o que a gente viu lá para essa situação. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de como é que a gente pode encontrar um domínio máximo de uma função. Tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês, né, esses dois exemplos inicialmente. Veja, eu tenho uma função f que ela é definida como sendo x² menos y². Então isso aqui se trata de um polinômio. E aí a gente viu que lá no cálculo 1, né, que esse tipo de função ela não tem nenhuma restrição. Então nesse caso, o domínio da nossa função são os x, y que estão no R2. Ou seja, eu não tenho nenhuma restrição. Ou seja, o nosso domínio é o próprio R2. Tá bom? Bem, a gente também poderia perguntar quem é que seria a nossa imagem. Né? Ou seja, quais são os valores reais que essa função aqui ela pode assumir. Então, se vocês lembram lá do cálculo vetorial, isso aqui se trata de uma célula. Né? Então vocês vão ver, né? Por exemplo, imagina que como o domínio são os reais, ó, se eu colocar y igual a 0, tá? Y igual a 0, ó, vamos ver aqui a imagem. Eu vou colocar y igual a 0.
ele está dentro do domínio, né? Ó, os pares da fórmula x, 0. Tá bom? Esse é um ponto que está no domínio. Aí eu vou analisar a minha função. Bem, nesses pontos dessa maneira, minha função f de x0, ela é x quadrado. Então eu vou cobrir aqui, ó, todos os números não negativos. Concorda? Ó, o x pode ser 0 e qualquer outro valor que eu colocar, como está ao quadrado, isso aqui vai dar um valor positivo. Então isso aqui eu vou cobrir a parte positiva da reta. Já se eu analisar o caso, ó, em que x é 0, ou seja, eu vou analisar os pontos 0, y. Nesse caso, ó, eu vou estar com f de 0y, bem, eu aplico na função, isso aqui dá menos y ao quadrado. Aí aqui, ó, observe que agora eu vou cobrir o lado inverso da reta, né? Ó, porque esse número, y ao quadrado, ele sempre é maior ou igual a 0. Como tem um menos aqui, então ele vai cobrir a reta toda, né? Então isso diz pra gente, logo, a gente tem que a imagem da nossa função é a reta toda, tá? E o esboço, né? Vocês lembram lá de cálculo vetorial, é uma célula, tá? Beleza. Então, simplesmente é isso, tá? A gente vai analisar aqui, olhar quem seria o domínio possível e dizer quem seria a imagem, tá? Vamos fazer isso aqui nesse próximo exemplo. Ó, observe que agora eu tenho uma raiz na definição da regra da minha função. Aí você lembra que para ela estar definida, né, nos reais, uma raiz, o valor que está dentro dela tem que ser sempre maior ou igual a 0. Tá? Então, eu tenho essa primeira restrição, ou seja, x mais y menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Tá ok? Qual é a outra restrição? Bem, a outra restrição, ó, eu estou com x menos 1 no denominador. Eu não posso ter 0 no denominador. Então, x menos 1 tem que ser diferente de 0. Né? Daqui a gente já tira que x tem que ser diferente de 1. Tá bom? Pronto, pessoal. Ó. Observe que o que eu tenho aqui, ó, é o que a gente fez lá no estudo de sinal. Ou seja, eu quero apenas analisar os pontos em que y está acima da reta, passando x para esse mesmo, né? Vai ser menos x mais 1. Tá? Então, para a gente fazer aqui um esboço desse domínio aqui, a gente faz o seguinte, ó. Eu estou preocupado só com o domínio. O domínio ele vai estar no plano xy. Então, o nosso domínio, né, ele está no plano xy, nesse caso essa função aqui. Então, o que eu vou fazer é traçar essa reta. Ó. Eu vou traçar essa reta. Y igual... Deixa eu escrever um pouquinho maior. Y igual a menos x mais 1. Tá? Eu vou traçar essa reta. Porque aí eu estou interessado apenas nos valores em que o y está acima dessa reta. Bem, como isso aqui é uma reta, basta a gente saber dois pontos, né? Então, ó, quando o x for 0, que é aqui, o y dá 1. E quando o x for 1, y dá 0. Então, quando o x for 1, o y dá 0. Então, a nossa reta, ela faz isso aqui, ó. Essa é a nossa reta, tá? Aí veja bem, eu quero os valores em que y está acima dessa reta.
Professor, esse valor aqui, será que faz parte do meu domínio? Só é você olhar, por exemplo, y igual a 2 e x igual a 0, certo? Ó, imagina, para você diz, professor, é essa parte aqui ou essa parte aqui? Se você tem dúvida, você verifica. Ó, pega um ponto que está aqui em cima. Por exemplo, o ponto em que, aqui no caso y é 2, ou seja, x é igual a 0. Então, ó, x igual a 0, eu vou ficar 1 maior ou igual que 2. Ou seja, a condição é satisfeita. Tá? Vamos ficar mais claro. Eu escolhi ó, y igual a 2 e escolhi x igual a 0. A desigualdade aqui ela é verdadeira. 2 é maior ou igual que 1. É porque ela é maior, né? 2 é maior que 1. Ou seja, está dizendo para a gente que o nosso domínio ele está nessa parte de cima. Tá bom? Ou seja, a priori, o nosso domínio é toda essa região que está acima dessa reta. Tá? Só que, veja, a gente tem outra restrição. O x ele tem que ser diferente de 1. Então, se o x tem que ser diferente de 1, ó, toda essa reta aqui tem que ser retirada do domínio. Essa reta aqui, que é o x igual a 1. Tá? Então, eu vou fazer assim. Quando você quer retirar alguma coisa, você faz tracejado. Então, o nosso domínio, na verdade, ele vai ser, ó, essa parte de cima todinha aqui, ó, isso aqui também, tá? Desde que esteja acima da reta, e aqui também, ó, acima da reta, excluindo o x igual a 1, que é esse ponto aqui. Então, esse aqui é nosso domínio. Daí a gente escreve, ó, o domínio da nossa f são os x, y, pertencente ao R2, tal que y é maior ou igual que menos x mais 1 e x diferente de 1. Então, esse é o nosso domínio. Tá bom? Beleza, aí vamos olhar o seguinte. Qual é a imagem dessa função aqui? Né? Então, para analisar a imagem, sempre o segredo é fazer isso que eu fiz no item anterior. Você coloca x igual a 0 e vê o que acontece quando você olha uma função de uma variável só. Tá? Ó, por exemplo, se eu pegar aqui x igual a 0, então eu vou ficar com menos 1. Então aqui já vai ser uma coisa negativa. Tá? Então veja, esse valor aqui eu já estou pegando x igual a 0. Bem, eu já sei ó, que y igual a 1 vai anular isso aqui. Ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Observe o seguinte. Para analisar a imagem, né, qual é o segredo que eu falei para vocês no item anterior? Ó, eu vou pegar certos valores para x, escolher certos valores para x e vou olhar os valores de y. Né? Então, ó, eu vou pegar ó, x igual a 0. Bem, eu já sei que x igual a 0, eu estou analisando em cima dessa reta. Então, o y ó, ele só pode ser maior ou igual que 1. Então, certo? Ó, a gente tem que tomar cuidado para o valor que a gente está considerando estar dentro do domínio. Então, se eu estou escolhendo x igual a 0, o y ele tem que ser maior ou igual que 1. Então, esse ponto está no meu domínio. Aí eu vou analisar aqui na minha função. Ou seja, eu vou analisar o ponto f de 0, y, onde y está variando aqui. Então, isso aqui vai ficar y menos 1. E aqui embaixo ó, dá menos 1. Ou seja, isso aqui é menos a raiz de y menos 1. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês. Esse valor aqui, ele pode ser 0? Pode, né? Porque o y é maior ou igual que 1.
E como o y ele pode crescer indefinidamente, esse valor aqui também vai para mais infinito. Então, isso faz com que a gente, como tem esse menos antes, eu estou cobrindo toda a reta que está os números negativos, né? Então, o zero e os números negativos eu já estou cobrindo, tá bom? Agora, ó, observe o seguinte. E se eu pegar, em vez de considerar x igual a 0, considerar x igual a 2, tá? Então, vou pegar, ó, x igual a 2. Então, se eu pegar x igual a 2, eu venho aqui para o meu domínio, ó, eu sei que o y ele tem que ser maior ou igual que menos 1. Então, se x é 2, eu sei que o y ele é maior ou igual a menos 2 mais 1. Então, esse é meu domínio que eu vou analisar. Então, eu vou analisar agora a função, ó, f de 2, y. Aí eu vou lá, substituo x por 2, que aí eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com 2 mais y menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, isso aqui vai ficar raiz de quem? Y mais 1. Dividido por 1, que eu não preciso colocar. Né? Pronto. Beleza. Aí, novamente, ó, y é maior ou igual que menos 1. Então, quando y é menos 1, ele vai anular a raiz. E o y, né? Ó, eu escolhi x igual a 2. Eu estou aqui, ó, nessa retinha aqui, ó. Estou analisando aqui, em cima dessa reta. Tá? Então, o y, ele pode ir para mais infinito no nosso domínio. Então, como ele pode ir para mais infinito, essa raiz também vai para mais infinito. Tá certo? Então, isso quer dizer para a gente que a imagem da função f é igual a no caso da reta toda, né? A imagem da reta toda. Ok? Então, pessoal, vou parando por aqui na aula de hoje, mas vocês observam, né, que o que a gente está fazendo foi